É Vamos isso. lá. Vamos lá, boa noite. Boa noite, Flora. Tudo bem? Boa noite ao Florestan e o convidado também. Boa noite, governador Garotinho, bem-vindo. Lembro que a gente se conheceu pelo telefone, quando você, acho que era prefeito da sua cidade, e um amigo em comum, o Manuel, que já faleceu, foi morto aí no Rio de Janeiro, né? Enfim, me ligou, falou: estou aqui do lado do futuro governador do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra dessa conversa, mas faz muitos anos, né? Bom, eu era bem garotinho, fui prefeito de Campos por 27 anos, então estou com 66 faz algum tempo. Boa noite, governador. Boa noite. Já está presente também uma memória rápida, mais curta, uma visita sua à revista Imprensa do Simval Itacarambi, aqui em São Paulo, lá na São João Coipiranga. Eu trabalhava lá com o Tom Gomes Pinto e tive um jeito ali de conversar um pouco com o senhor. E o senhor estava assumindo o governo do Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem, tudo caminhando. Caminhando. Tá certo. Bom, governador... Dizer que está tudo bem no Brasil é um pouco de exagero linguístico, mas dá para ir. O Brasil não é para principiantes, né? Como dizia o Tom Jobim, né? Não é para principiantes. Governador, o senhor recebeu uma ligação, uma mensagem da ex-primeira-dama Michele pedindo esse vídeo, porque eu tive essa informação de que o senhor conseguiu esse vídeo e teria repassado para ela. Conta para a gente como é que o senhor chegou nesse vídeo e se a primeira-dama chegou a conversar com o senhor a respeito dele. Não, pessoas ligadas a ela, né, fizeram contato comigo, perguntando se havia possibilidade de, pelo menos, saber quem é que estava lá. Eu disse: olha, eu sou fiel às minhas fontes. Por exemplo, há um acontecimento aqui no Rio, que todo mundo lembra, aquela famosa Barra dos Guardanapos, onde eu divulguei vídeos de Cabral no show do U2, jantando em restaurantes de luxo, em Paris, né? Todo mundo com guardanapo na cabeça, e até hoje ninguém sabe e nem vai saber. Porque o jornalista que traz a sua fonte morreu, né? Então, eu preservo as minhas fontes, principalmente porque muitas delas, como eu atuo muito nessa área de investigação, são pessoas ligadas ao setor policial. Você não pode também expor essas pessoas, porque acaba complicando a atividade profissional deles. Mas pessoas ligadas a elas. Mas eu queria fazer uma observação, Florestan, se você me permitir, da minha surpresa. Esse corte do meu podcast, esse podcast ocorreu no dia 29 de maio. Esse corte foi ao ar no dia seguinte. E não foi até um corte que teve grande repercussão, não. Teve algumas curtidas, mas nada assim, fora daquele padrão. Estou assistindo o jogo do Brasil-Japão e, de repente, começo a receber gente falando: olha, eu vi o vídeo na página de não sei quem, eu vi o vídeo, aí minha equipe começou a perceber que o vídeo estava sendo amplamente divulgado. Tem alguma coisa errada aí. Eu, com tanta coisa nova que eu tenho divulgado, né? Porque esse vídeo agora, de repente, do nada, volta a ser publicado em vários Instagrams, páginas de notícia. Fiquei curioso com aquilo. Então, no dia seguinte, a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela, então, publica na página dela, ainda acrescenta um comentário: a verdade do Senhor prevalecerá. E aquilo tomou uma proporção maior ainda, né? Aí começou a
a viralizar e tal. Aí pessoas ligadas a ela entraram em contato comigo. Eu disse a ela, a essa pessoa, o mesmo que eu havia dito a interlocutores do Flávio Bolsonaro. Não vou entrar na briga de nenhum dos dois. Eu não vou tomar partido nem da Michelle e nem do Flávio. Eu não vou me meter nessa confusão. Não, o senhor está jogando lenha. Hã? O senhor está jogando lenha na fogueira? Não, eu estou dizendo só que foi o que eu disse aos dois interlocutores. Isso eu, inclusive, falei ontem, numa entrevista que eu dei para o Flow Podcast. Eu estou repetindo aqui para vocês. Foi o que eu disse para os dois. Mas o senhor poderia dizer, pelo menos, quem estava lá? Não, não vou dizer. Não vou dizer. E eu explico por quê. Porque tinha gente lá da esquerda, da direita e do centrão. Então, tinham empresários, corrupção e prostituição não tem partido. Não é essa história de dizer que todo mundo da direita é honesto. Não é verdade, assim como todo mundo da esquerda não é honesto. Ideologia é diferente de caráter, é diferente de princípio. São coisas diferentes. Ideologia é visão de mundo, de sociedade. O cara pode ser um canalha e ter uma visão de mundo correta. E o outro pode ser um cara perfeitamente honesto e ser um equivocado em relação à sua visão de mundo. Eu não confundo as coisas. É por isso que, muitas vezes, eu tenho sido odiado tanto à direita quanto à esquerda. Porque eu procuro seguir um dos autores que eu gosto muito de ler, e é um autor que eu gosto muito dele. Para mim, foi um dos grandes cronistas brasileiros, especialmente no futebol, e também dramaturgo, Nelson Rodrigues. Numa certa ocasião, ele já bem idoso, perguntaram: Nelson, como é que você conseguiu ser quase que uma unanimidade contrária, odiado por todos os lados? Ele disse assim: porque eu tenho compromisso com Sua Excelência, o fato. Eu assim ajo como jornalista. Eu não fico torcendo por um lado ou para o outro. Tem o fato, eu divulgo o fato. Agora, eu não fico torcendo pelo lado A, B ou C do fato. E Nelson Rodrigues muitas vezes criticou a esquerda, muitas vezes criticou a direita. Ele não suportava o falso moralismo. Quem acompanhou as peças de teatro que ele escreveu. Mas o falso moralismo é uma situação que ocorre sistematicamente na política brasileira. Sim. Né? As imagens desse vídeo, pelo que a gente ficou sabendo, mostram que aqueles homens que falam tanto da defesa da família, da mulher comportada, que fica em casa obedecendo ao homem e seguindo o voto indicado pelo homem e tal, de repente, vários deles, independente da ideologia, estavam nessa festa. Eu acho que a primeira-dama... diga. Me perdoe. De qual direita você está falando? Porque a direita moralista é a direita religiosa. Né? A direita, você tem a direita liberal, que é focada mais na economia, na questão da visão de mundo econômica. Você tem a direita, que não respeita valores democráticos, e você tem a direita religiosa que, né, essa sim, muito focada na questão do moralismo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu fui um cara que eu comecei a minha vida na esquerda, na extrema esquerda. Eu fui do coletivo Gregório Bezerra. O coletivo Gregório Bezerra era crítico, nós chamávamos Prestes de direita, traidor da revolução. Então, essas coisas mudam muito. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente que se diz de direita, na verdade, é religioso.
Muita gente que se diz de esquerda nem sabe o que está falando que é esquerda. Eu posso dizer que eu fui fundador do PT, e desiludir porque o PT, a meu ver, perdeu um dos pilares mais importantes que eu via na esquerda, que era não adotar como prática o patrimonialismo. Boa parte da cúpula petista aderiu ao patrimonialismo. Palocci, entre outros. Né? Só para citar. Hã? O senhor não aderiu? Eu? Bom, sim. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Eu acho que eu fui um dos caras mais investigados que a história do Rio de Janeiro já teve. Eu fui investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal. Como eu estava denunciando o Cabral, eu fui investigado pela Polícia do Estado, pela Receita Estadual, e eles conseguiram descobrir uma coisa. Eu só tinha a casa onde eu morava, que é a mesma que eu moro até hoje. Governador, vou falar em Cabral. Ontem, pesquisa, passando pelo TikTok, né? Ficou lendo muito ali, muito pronunciamento político por ali. O ex-governador Sérgio Cabral, bravo com o senhor, hein? O senhor subiu os qualificativos ali, os desqualificativos. O que há por trás? Ele também não diz o que há, ele só xinga. É o seguinte, o Cabral está respondendo a sua condenação de 430 e tantos anos em liberdade, porque só há condenação em regime fechado depois do trânsito em julgado, por uma decisão da Suprema Corte Brasileira, que vai, volta, muda o entendimento, mas esse é o entendimento atual. Então ele tem o direito, embora muita gente não concorde, mas é hoje o entendimento da Corte Brasileira. Pois bem, o Cabral está reiteradamente cometendo crimes. E eu revelei um crime dele que deixou ele profundamente irritado. O governo Cláudio Castro, outro que se diz de direito, não sabe nem o que é direito, ele é um ladrão. Ele conseguiu fazer coisas até que superaram o Sérgio Cabral em termos de descaramento de roubo de coisa pública. Mas então, o Cláudio Castro nomeou uma secretária de administração, chamada Maria Rosa, e a Maria Rosa, atendendo a um pedido de outro ladrão, chamado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia, que está preso por ligações com o Comando Vermelho, o Rodrigo Bacelar pediu a ela para atender o Cabral um pleito que ele fez. Ele queria indicar um coordenador de área de presídio, que além do diretor tem um coordenador de área. O Cabral havia conhecido, do período que ele ficou preso, né, aquele coronel que mandou matar a juíza Patrícia Ascioli, coronel Cláudio, comandava o batalhão de Belfort Roxo. E pegou amizade. Quando ele saiu, foi o período também que o Cláudio saiu. Ele designou o Cláudio para ir pegar a grana que o coordenador da área dos presídios do outro lado da Baía da Guanabara, Niterói, Magé, os presídios daquela região, a mecânica é o diretor recolhe, entrega para o coordenador e o coordenador repassa ao político que havia indicado. O coordenador dessa área havia sido indicado pelo Cabral. Então, Cabral recebia propina, né, desse coordenador de presídio. Quem pegava o dinheiro era o Luiz Cláudio. Ele disse que era mentira, que não existia isso, que ele nunca falou com a coordenadora e tal, que ele ia me processar. Não me processou, mas eu processei ele. E ele foi condenado. O dinheiro seria para regalias dentro de presídio, para o diretor, para o coordenador fingir que não via ou conceder mordomias? Não, é assim. Os presos que têm algum tipo de poder dentro das suas organizações, eles pagam para ter regalias, né? Ou para usar telefone, ou para receber visitas íntimas,
ou para colocar antena Starlink no telhado do prédio para furar o bloqueador celular, como eu denunciei. Chegou o cúmulo, há 2 semanas, a Polícia Federal teve que entrar no presídio para tirar uma antena Starlink que eu denunciei no ar. Eu falei, olha, senhora diretora de presídio, só manda tirar. Era uma nova, esse desembargador que colocou, só manda tirar porque o pessoal está usando a Starlink, e quem pagou foi o bandido fulano de tal, e fulano de tal, deram 50 mil ao guarda fulano de tal, fulano de tal. Bom, então Cabral, essa turma que pagava essa propina aos diretores desses presídios, entregava ao coordenador. E o coordenador entregava ao Luiz Cláudio, coronel, um dos assassinos da Patrícia Acioli, que entregava ao Cabral. É isso. Gravíssimo. O senhor tem ideia do quanto girava isso? Quer dizer, essa propina? Olha... Fala-se em número, em valor? Ou não? Assim, eu tenho uma estimativa, né? Porque aqueles presídios do lado de lá, né? Estou falando com você do Rio, né? Você do outro lado, eles ali deveriam dar coisa de 30, 40 mil por semana. Algo em torno de 100, 100 e poucos mil. O Cabral é pinto, né? O cara que roubou o que ele roubou, isso aí não é nada. Governador... É muito você, para mim, para as pessoas que têm que lutar para ganhar 100 mil, né? A acusação é grave, isso aí. Agora, eu queria voltar à questão... Ele não me processou. Eu processei ele. Eu queria voltar à questão da noite das astronautas, porque eu acho que revela um pouco a maneira como atuava, né, o Vorcaro, que lembra muito situações que ocorreram também nos Estados Unidos e que envolveram ali os presidentes, e, enfim. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, foram 3 dias de festa, né, de orgia, vamos dizer assim. Eu tenho, Florestan, eu tenho 12 minutos de um dia. Eu não sei se nos outros dias eram as mesmas pessoas, ou se eles variavam, né? Uma certeza eu tenho, embora ninguém tenha me dito isso. Isso foi tirado de uma câmera e passado para o celular do Vorcaro. Porque pela qualidade da imagem, aquilo não foi gravado de telefone celular. Eu fui secretário de segurança, a gente percebe a diferença entre uma imagem de uma câmera, né, e uma imagem de telefone celular. Então, tinha qualidade. Tinha qualidade a imagem. Tinha qualidade. Embora, em alguns momentos, como eu não conhecia todas as pessoas que estavam ali, alguns estavam para perceber logo quem era. Eu tinha que parar, né, olhar, frisar o vídeo, né? Eu reuni aqui um grupo de amigos, de advogados, para saber o que eu faria com aquilo, né? O advogado só está sob sigilo. Você não tem muitos amigos na justiça, pelo contrário, você tem muitos inimigos. Ou constantemente está denunciando situações do judiciário, né? Você já teve problema sério no judiciário, porque você denunciou o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, do governo Cabral, Cláudio Lopes. Ele foi preso. Outro desembargador poderoso do Rio, que você denunciou, ele respondeu a um PAD, processo administrativo disciplinar, no CNJ, e só não foi afastado porque, ironicamente, a decisão contra ele, dizendo no final que ele não poderia compreender aquele superfaturamento, porque ele era formado em direito. Ele não conhecia exatamente de engenharia para saber que aquilo estava superfaturado. Dá vontade até de rir. Mas, ao final das contas, puniram os engenheiros do tribunal.
Entendi. Mas, o governador, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o senhor viu. As moças estavam com capacete, estavam sem roupa, é isso? Ou Vamos estavam lá. vestidas? Não. Eram mulheres altas, louras, não tinham aparência de brasileiro, porque eram muito brancas. As mulheres, mesmo as mais brancas brasileiras, não têm aquele formato corporal, né? E aquela cor também, né? E a altura. Elas estavam totalmente despidas, nuas, elas passavam por um tablado que parecia uma passarela, os homens de um lado e de outro, né? Todos também pelados, nus. Né? E aí, quando alguém... Pessoas conhecidas e famosas, é isso? Todas. Todas? Para mim, nem todas. Aquilo que eu te falei, tem alguns deputados que eu não conhecia, eu tive que identificar, tem outras pessoas que foram identificadas para mim depois por outras pessoas que eram empresários, né? Porque aqueles mais conhecidos, né, que estão toda hora no noticiário, mas pega lá um deputado de um estado que eu não conheço, não sei a imagem dele como é que é, posso até ter visto o nome, né? E aí como é que funcionava a mecânica? Elas passavam, e se o deputado, ou a autoridade, ou o senador, o ministro, ou senador quisesse, levantava a mão. Aí ela parava, ele então levantava a viseira, né, do capacete, olhava nos olhos e dizia, desce. Aí ela descia e saía com ele. Era assim. Então, e ali tinha também políticos que se dizem evangélicos ou católicos. Olha, tinha. Tinha, tá certo. Então, acho que é por isso também que acho que a Michele queria o vídeo, né, para fazer talvez algum contraponto àqueles homens que estavam ali se colocando contra ela, né? Enfim, eu não sei se o Marco tem mais alguma questão. Uma dúvida até dos internautas. Diga. Eu sou formado em teologia. Eu sei, o senhor é evangélico também, né? Não, olha só, sou formado em teologia e tenho quase, né, curso de filosofia completo. Então, quero dizer a você o seguinte, essas pessoas que se utilizam da boa fé que existe na maioria do povo brasileiro, essas pessoas estão cometendo uma irresponsabilidade enorme. Numa certa ocasião, não vou citar o nome do pastor, porque ele é muito famoso, poderoso, meus atritos com ele foram enormes. Ele começou a fazer certas coisas contra mim, e eu então o convidei para bater um papo com ele. Sentamos, eu olhei nos olhos dele e falei, me responda com a sinceridade de alguém que está vivendo o momento que você está vivendo. Você é doido, um louco, ou você é um artista? Porque se você faz, na hora que você está pregando, e você depois vai para trás do púlpito e tira a sua maquiagem, tá tudo bem, você é um artista. O artista não é obrigado a incorporar o personagem. Agora, se você crê naquilo que você fala, e você é neto de pastor, você é filho de pastor, você é um louco. Porque esse mesmo Deus que você diz que crê, você sabe que esse Deus é amor, mas ele é juízo sobre a sua vida, e sobre a minha, e sobre aqueles que creem. Eu sou evangélico, não quero dizer claramente aqui, eu não sou fanático, eu não tenho problema com religião nenhuma. Eu tenho amigos meus que são espíritas, outros que são de matriz africana. Eu venho de uma família católica. Eu, até a minha conversão, era ateu, marxista. Eu não tenho nenhum problema
em ser evangélico e crer em Deus. Só que Deus não é intolerante. Então, quando a religião se torna intolerante, não é religião. Deus não faz acepção de pessoas nenhuma. Isso está escrito na Bíblia. Bom, diga. A minha dúvida é sobre o vídeo. Eu não vi, não assisti, tenho procurado, não achei. Tá. Bom, o meu? Das astronautas, né? Mas o vídeo dos astronautas não saiu e nem vai sair. Esse vídeo está sob sigilo. Ele está sob sigilo. Não, mas é o vídeo comentado mais sigiloso de todos? É porque existe realmente esse boato de que há trechos pelo YouTube que você consegue encontrar, há trechos de segundos e etc. Eu vi hoje um rapaz aqui no Rio divulgando realmente trechos. Eu me reservo ao que o meu advogado me orientou. Eu já tive problema sério até com alguns ministros do Supremo, né? Por outros motivos, em outros momentos, de empates, quando eu era deputado federal. Então, como eu sou pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, eu não quero dar motivo para eles me tirarem da eleição. O senhor advogado disse, porventura, que o senhor pode ser requisitado a mostrar? Alguém entrar, talvez, com um pedido aí, porque está se genericamente falando em reputações. Sim, né? Sim, ele falou. Mas ele falou, olha, se você for requisitado, você está parado pela lei, que é uma decisão judicial. Se você for obrigado, você pode fazer. Agora, se você mostrar furando o sigilo imposto pelo ministro, você pode incorrer em crime. Se alguém requisitar e tiver autorização judicial, você está amparado pela decisão judicial. Aí você entra, tá certo. Agora, eu acho muito grave isso, sabe? É gravíssimo, chocante. Então, eu sou um grande admirador seu e leio muita coisa sua. Você sabe que eu entendo que nós estamos vivendo o final da Sexta República. Da proclamação da República até o momento que nós vivemos, foram 6 repúblicas. Você é historiador, você sabe bem disso. Desde lá de Marechal Deodoro da Fonseca até a nova República, nós estamos no final de um ciclo, na minha opinião. Esse momento que nós estamos vivendo, só vamos sair se nós tivermos, isso é uma avaliação minha. Agora eu não estou falando de fato, estou falando de avaliação. Se nós tivermos uma nova Constituinte, pequena, colocando cada poder no seu devido lugar, essa Constituição ser cada capítulo dela aprovada pela população. Em plebiscito. Em plebiscito, antes dela entrar em vigor. Então, fizemos o capítulo da área econômica, submetemos a população. Fizemos o capítulo dos direitos fundamentais, submetemos a população. Porque, do jeito que está, nós temos uma Constituição que diz que o nosso regime é parlamentarista. E não é. Perdão, que ele é presidencialista. Não é presidencialista. Nós temos uma Constituição que diz que nós vivemos num sistema bicameral. E não é. Ele é tricameral. Porque a Câmara, o Senado e o Supremo. Bom, governador, nosso tempo terminou. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Espero que, quando o senhor retornar, tenha assuntos mais interessantes para a população brasileira, né, do que ficar falando das orgias da nossa... Eu falei desse assunto porque vocês convidaram para falar desse assunto. É incrível, né? Uma advogada amiga minha falou para mim assim: Florestan, que situação nós estamos vivendo? Nós estamos em pleno pré-campanha eleitoral e olha o assunto que nós estamos tratando. Não é assunto que interessa à população. A política chegou numa situação
a sociedade brasileira como um todo, né? Por isso que eu lhe disse que, na minha modesta opinião, não tenho a autoridade de conhecimento de história que você tem, mas nós estamos no fim da Sexta República. Tá certo. Um grande abraço. Boa noite. Um abraço. Obrigado, governador. Um abraço, Flávio. Você Obrigado. também. Obrigado.